Tem água a dizer. Nunca vi o que ele dizer. Tu às vezes a falar de baixo, às vezes a falar. Ou tu vê-me. Ela tenta. Estou a faltar uns minutinhos. A matéria responsável de centro de saúde, Xandira Crim também, pode dizer assim, não é? Pode ser. Uhum. É responsável de saúde ou diretora de centro de saúde? É responsável, diretor, é responsável. E qual é que é o título mesmo? Responsável do centro de saúde. Ah, é sério, ele não é um cargo de diretora? Não. Não. Ele é um cargo de responsável, que tem aquela categoria de diretor, como diretor de hospital ou diretor. Como nos centros, é responsável. Diretor já tem outros critérios. Mas ele tem uma categoria diferente, não é verdade? Diferente. Anota entrar. Boa tarde, seja bem-vinda e seja bem-vindo à edição segunda da Sociedade Aberta desta semana. Hoje a nossa atenção está toda ela voltada para a recuperação dos doentes com Covid-19. Por isso nós convidamos para estar aqui conosco a médica Carla Guiomar, que é responsável do Centro de Saúde de Xandilecrim, quem cumprimentamos. Boa tarde. Muito boa tarde. E nós agradecemos a sua disponibilidade em estar aqui conosco. Nós também agradecemos à televisão e também senhor Odair, e também todo telespectador que lá na casa do vigente nesse momento. E esse programa de nós, mais uma vez, ele tem de ser na nossa língua nacional, não te lembrar nos telespectadores, é que te acompanha nós, grinha assim, se quiser ligar, que é para participar desse programa, para tirar dúvida ou para partilhar experiência, por exemplo, se tiver, já tive doente da Covid-19 e quiser contar essa experiência, a minha paciente vergonha pode ligar para aí para 594 97 14. 594 97 14. Inscrever agora, partilhar a experiência, falar a maneira que recuperar dessa doença de Covid-19. Também podem ir na nossa página na Facebook, Sociedade Aberta, lá comentários ou também questões. Ainda também, se quiser, pode ir através do nosso e-mail, sociedade.aberta@rtc.cv. Poder enviar sugestão de tema que não poder debater ali no programa. Doutora Carla Guiomar, não está a gostar de dizer-nos a maneira que tem sido a recuperação de doentes de Covid-19? Okay. Bom, tendo em conta, de falar a nível de São Centro, não? Tendo em conta que 75% de nós doentes é sintomático, não? Que ajuda 25% não poder dizer que é doente que sintomatologia leves e um porcentagem mais baixo que as que se sintomatologia ficar um cozinha mais grave, nota dizer que nós doentes têm recuperado direito. Para modo, a maioria deles que tem sentido nada. E que, mesmo que os que têm sintomatologia leve, eles conseguem resolver com medidas com tratamentos sintomáticos, então eles conseguem estar que os 10 dias da quarentena, não? E sem nenhuma complicação. Então não pode dizer que estive boa recuperação. Até o momento, não pode dizer assim. Para uma des doentes, depois que não ficar 10 dias ainda, não te seguir, não te continuar a seguir durante mais 7 dias, então, os doentes que têm apresentado nenhum ou de sintomatologia grave ou mais moderada que aqueles que tinham no início.
Então, não pode dizer, sim, que eles têm recuperado direito. E, por exemplo, quem tem algum sintoma, já pessoa conseguir detectar mais ou menos quanto dia que ele está a passar, que é para recuperar, para além daqueles 10 dias, se tem mais dias? Bom, não tem tido alguns casos, não saber que tem muito a ver com o período de incubação, não saber que aquele período de incubação até 14 dias, não. E tem doentes que muitas vezes isto começa a desenvolver aqueles sintomas até no 5º dia, mas depois isto vai a melhorar. Mas não tem tido caso, por exemplo, que doente já está próximo a ter alta, não, para não dar como recuperado, isto começa a apresentar alguns sintomas leves, então nesse caso não tem que continuar a seguir aquele doente, não, até ele que apresentar mais sintomas que não pode dar alta. Concretamente, por exemplo, um centro de saúde, normalmente é centro de saúde de zona, mais próximo de zona, daquele doente, é que está a seguir quando ele é sintomático e que ele está na casa. E que tipo de orientações a pessoa está a passar? Bom, doente na casa, não está a dizer, é doente com isolamento domiciliário, ele tem alguns critérios, não? Então, independência de zona que ele é, assim é aquela estrutura de saúde de seguir, não é? Então, se não tem um doente que tem critério de isolamento domiciliar, que é um doente com sintomas leves ou assintomático, por modo uma pessoa que tem que os sintomas mais graves nunca deixar na casa. Então, que tem risco social, quando não estou a falar risco social, uma vez que não tiver o diagnóstico que o doente é positivo, tem uma equipa multidisciplinar, é que trabalhar mais doentes. Quando te falar de equipa multidisciplinar, aquela equipa é constituída por médicos, enfermeiras, assistente social e psicólogos. Então, automaticamente, aquele assistente social tem que fazer uma visita a esse doente para esperar que as condições sociais, para esperar se aquele doente que tem nenhum risco social. E quando não te falar de risco social... Mas e visita toda gente? Esse a gente tem que fazer, ao menos quando vou diagnosticar, aquele assistente social tem que fazer uma visita àquele utente. Para esperar se ele tem condição de estar na casa, primeiro que as mínimas condições, não estou a dizer, se ele tem um quarto onde é que ele te pode isolar, que ele pode estar separado de demais pessoas que estão na sua casa, se ele tem ao menos uma casa de banho para ele poder utilizar, e se ele poder utilizar ele só, é melhor ainda. E se ele tem algumas outras condições, por exemplo, se não avaliar psicologicamente que ele te vai cumprir com as regras, ele que te vai sair de casa, ele não é uma pessoa indisciplinada. Se ele tem condição também para alimentar, para modo nunca te vai pôr uma pessoa na casa que ele que tem condição de alimentar uma pessoa que trabalhar e nunca te vai pôr na casa, para modo ele que te vai conseguir sustentar alimentos durante aqueles dias. Onde é que ele está bem? Nesse caso ali sim, não tem que mandar para uma instituição de isolamento, que neste caso não tem o centro de estágio, é que não tem que encaminhar que as pessoas lá. Tem outros critérios também, que aquela pessoa que pode estar de viver, ser família, que pode ter na família nenhuma pessoa que é considerada de risco. Quando não estou a falar de risco, não estou a dizer pessoas que têm tensão, que têm diabetes, que têm problema cardiovascular e outros tipos de doença que não estou a considerar risco. Então, automaticamente, essa pessoa, se ele está positivo, ele que pode estar numa aquela outra pessoa, como a não saber que essa pessoa tem aquele risco, se ele apanhar aquela doença, ele poder ou não desenvolver naquele estado mais grave. Então, não tem que estar muito atento a essa questão ali. Então, se não percatar que há um indivíduo na casa que tem risco, aquela pessoa também que poder ficar no isolamento domiciliar. Não tem que separar de outros membros. Mas também, se for o caso da pessoa tem que ficar na casa, então tem uma série de medidas que não tem que orientar, que ele tem que seguir. Como ele que pode entrar em contato mesmo, mas nenhuma outra pessoa dentro de casa, além de sem usar máscara, sem estar toda hora de lavar a mão, ou seja, sempre tem que as medidas de prevenção para evitar para aquela outra pessoa que apanhar as vezes. No caso de um casal, por exemplo, se um lado dá positivo, eles têm que fazer aquela separação de quarto também, não é, Vera? Sim. Bom, na casa do casal, nós sabemos que ele tem um contato direto e íntimo. Geralmente, às vezes, quando não tem um caso que ele dá positivo, muitas vezes aquele casal pode estar positivo e tem surgido casos que ele está positivo.
nesse caso ali Já, também não está também a trazer exemplo de casos, como saber, da pessoa, por exemplo, ele teve durante alguns dias, mais de 2 dias, foi feito teste, dá negativo, depois, numa segunda vez, dias depois, que ele bem acaba bem dar positivo. Sim, mas tem tudo a ver com aquele período de incubação e tem tudo a ver também com aquele tipo de teste que ele foi feito no momento. Que não saber também, que os testes não tem que seguir que as regras e que os dias que não deve fazer. Então, muitas vezes, no momento ele que te dá positivo, mas não quer dizer que ele que está positivo, e depois não tem que manter nem isolamento, modo ele é um contacto direto com aquela pessoa, ele tem que estar também 10 dias no isolamento, mas no caso, essa pessoa ele pode sair de casa para nada, que pode sair de casa e que pode receber visita. Então, no caso de depois essa pessoa bem desenvolver qualquer sintoma, então automaticamente não tem que submeter a teste para espiar de ver se ele está positivo ou não. E naquele caso da se ele dá positivo e aquela pessoa que já tinha dado positivo depois que aquele período passar, a maneira que está a ficar? Não, se no caso essa pessoa ali dá positivo, agora essa pessoa tem que bem manter esse isolamento a partir do momento que ele fizer aquele teste, ele dá positivo e por mais 10 dias. Se supõe que aquela pessoa que dá positivo, há um que ainda está bem esclarecido, mas ao menos ele tem uma imunidade, aunque não seja uma imunidade muito prolongada. Então, ele tem risco de bem desenvolver de novo, bem tornar a pegar aquele pomado. Ele está aquele, ok? Ainda ele está naquele período estreito, mas nós na questão de precaução, não podemos ter prolongar mais aquele isolamento daquela pessoa. Mas não tem que atuar na precaução. Como não saber também que ainda não conhece tudo do vírus, não? Pessoas ainda que têm informações concretas das questões do vírus, então não tem que fazer uma jogada para nunca pôr em risco nenhuma outra pessoa devido à exposição daquela pessoa que estava doente. Que tipo de informação que o debate a passar que as pessoas, quando estão na casa, que estão lá durante aquele período de isolamento, aquele contacto que é feito, que tipo de informação? Bom, durante aquela pessoa na casa, não tem contacto diário com aquela pessoa. Não tem contacto por diferente equipa. Às vezes por médico, às vezes por enfermeiro, às vezes por assistente social e às vezes por psicólogo. Não tem contacto para não controlar, primeiramente, se aquela pessoa tenta cumprir aquela quarentena e dizer se ele tenta desenvolver nenhum sintoma. Então, as pessoas estão bem informadas. E também não te achas à vontade, no caso, surgir algum sintoma que ele tinha antes. No caso de, pode suceder, que pessoas, no momento, ele era sintomático e depois ele começa a desenvolver algum sintoma que ele fica preocupado. Então, não tem que estar presente, não tem que estar toda hora dialogar com aquela pessoa para não dizer se que surgir nenhum sintoma, ou se a pessoa que te gravar, ou se ele te manter estável, para não poder estar mais tranquilo. Que tipo de relatos você tem recebido em termos de sintomas no dia a dia ali na São Centro? Bom, assim não tem tido alguns relatos como falta de cheiro e falta de gosto, não. Geralmente que as pessoas com falta de cheiro e falta de gosto não têm testado desde têm dado positivo, não. E que os sintomas ligeiros, tosse seca, obstrução nasal, febre não muito alta, dor na cor, dor de garganta. Então, é que lá que não tem tido mais frequentemente, exceto alguns casos que podem complicar, que têm sido muitos, mas não tem tido alguns casos que não tive que encaminhar com urgência para o banco de urgência, que pessoas que estão a apresentar sintomas. E tem outra coisa que é muito importante. Que apresentar nenhum sintoma, foi encaminhado para o banco de urgência? Ou também que pessoas estão a omitir. Tem pessoas que têm pânico para o banco de urgência. Então, bota seguir, ele está a omitir alguns sintomas. Ele pode, às vezes, ter estado a apresentar algo, mal que está a dizer. Então, quando ele bem mesmo comunicar o que é que ele sentiu, já às vezes pode estar um vizinho avançado, sequado. Então, não tem tido um ou dois casos que tem sucedido assim. Então, por isso, não te uma recomendação que a pessoa que tem isolamento, coia, sequado, tita desenvolver de outra maneira, ou seja, que sequado tita aumentar, ou seja, ele que tinha, no início ele que tinha aqueles sintomas, de repente ele começa a surgir outros sintomas, começa a agravar, então automaticamente em qualquer coisa que ele começar a se sentir diferente, não é, Vera? Diferente. Ele tem que comunicar,
estrutura de saúde, ele tem que comunicar aquela equipa que há algo que te direito. Ele que pode ficar na casa, que mete de para banco de urgência, ou que mete de... Ou seja, às vezes tem pessoa que mesmo tem pânico. Vou dizer, já não te vai para banco de urgência. Não, esperar um vizinha, já melhorar, depois não te chamar você. Então, este tipo de medo ali nunca pode ter. Por modo de, quando não te encaminhar para o banco de urgência, este tem a oportunidade de fazer outros tipos de teste que nós, por exemplo, se não vais pegar na casa, nunca te vai poder fazer, não? Por exemplo, se uma pessoa te cansar, se uma pessoa te sentir a sensação de falta de ar, então, automaticamente, não tem que fazer um raio-x, não tem que fazer outro exame, para dizer se, no momento ele que tinha nada, mas depois ele pode estar de desenvolver uma infecção pulmonar, não? Então, não tem que dar um encaminhamento correto e pessoas têm que saber disso. Pessoa tem que saber disso. E nós, equipa, não está sempre disponível. Nós não temos que trabalhar 24 horas a regime de chamada. Não temos que trabalhar durante o nosso horário normal e não temos que continuar a trabalhar na casa, não temos que continuar a trabalhar de fins de semana. Então, a pessoa tem que estar consciente disso e não está aberto. Qualquer momento que a pessoa te chama a gente, não te dás esse devido tratamento e não te fazes seja encaminhamento. Então a pessoa tem que ejectar tem que fazer aquele contacto próprias... sempre. Mas também não tem recebido alguns relatos de pessoas com Covid-19 na casa, isto a dizer que às vezes esquece de receber aquele contacto diário, esquece tem tido aquele contacto diário de pessoas te ligar, te perguntar de maneira que está. Essa situação ali tem acontecido mesmo? Ou tem essa informação ali? Bom, nunca pode dizer que tem acontecido, mas mesmo te pode falar daqueles que não têm conhecimento, se suceder é pouco frequente. Para modo de nós logo que não saber que aquela pessoa tem aquele vírus, automaticamente não tem que entrar em contato. Automaticamente não tem que fazer uma visita para entregar aquele termo de consentimento. Que tem um termo de consentimento. Para a pessoa ficar na casa, não tem que ler aquele termo de consentimento para ele dizer se ele te vai respeitar tudo, que as orientações que não dá naquele termo. Então, não te fazer contato. Agora, no caso que é uma pessoa assintomático, já vou poder, não tenho que dizer aquele contacto todo dia, mas às vezes vou poder ter o caso no dia e um dia vou poder ficar mal, né? sem mail aberto para te chamar gente em qualquer momento, para te esclarecer essas dúvidas e para falar gente qualquer outro sintoma que ele sentir que ele tinha na início. Não te deixas sempre aberto. Não te lembrar nos telespectadores, poder ligar, é 594 97 14, inscrever agora, participar do programa Sociedade Aberta. Hoje não tive de falar sobre recuperação de doentes com Covid-19 e já não tem na linha um primeiro telespectador, Eusébio Silva, Tarrafal de São Nicolau. Boa tarde. Sim, boa tarde, Odir. Boa tarde, senhor Eusébio. Não está gostado de você partilhar connosco a sua experiência, não pode dizer, pronto, você tive doente na vera de Covid-19, maneira que foi ficar, se estive na casa, se foi internado, maneira que é? Conta-nos a maneira que você passou aquele momento. Sim, normalmente acontece assim, como normalmente a minha família acaba para, a família tinha namorada, acaba para aparecer de Covid, pronto, hoje a gente estava a fazer teste de estudo na casa, só que normalmente no momento, mesmo cada é positivo, mesmo da negativo. Mas depois, como fica missão em lugar, como me mora missão, me fica missão. Isso fica na isolamento, mas mim acaba para ficar missão. Depois, no dia de 2 dias, me acaba para me passar de noite, foi só tosse, a tosser. Agora me fica aquela coisa mami dentro de mim, falei não. Realmente chama agente de saúde para tornar a repetir o teste, foi o que resultado da outra vez. Assim me fazer. Me chamasse, eles bem fazer-me teste, e bem da positivo. E quando eles fazer você teste dá positivo, você tive sintomas? Outros sintomas depois, ou não? Depois daquele, há-me que torna a sentir tosse, e só, como te falei, da tardinha, às vezes que o nariz estava entupir-me.
Agora, só que ele é uma coisa, mas como estou a falar com você, tu dona, às vezes me constipa, ou me sentir mais daquele gripe, assim. Normalmente, para mim, nunca senti quase mais nada, ué. Foi E só este que passar trouxe, você nada que é para tomar, nenhum medicamento? Não, nada, nada. Às vezes não está também a chá, modo às vezes, só às vezes nota só constipado, ou dizer, não tem aquela coisa de dias sempre tomar aquele chá. Às vezes eu falei aquele chá de limão, chá de casca de laranja, aquelas coisas assim, sempre nota também. Então, um dia você ficar em isolamento? Me fica 10 dias. Poxa, se cá você podia ser, né? Sim. Sim, se hoje falamos depois de 10 dias, não podia sair. Você sentir bem cuidados, só na casa, aquela forma que técnicos de saúde estavam a contactar você gostar? Não, sim, às vezes, normalmente, sempre às vezes está chamando para saber maneira como estava, se não estava a precisar de alguma coisa, por acaso não estava lá de nada. A mim, por acaso, não estava direito, nunca tive falta de nada, pronto. Sempre pessoas às vezes está chamando para saber maneira como está, não estava lá de nada. Por acaso não está direito. Foi só no início que me senti que ele, é só um tosse, como senti, mas nunca senti mais nada. Senhor Eusébio, o que você está a dizer a pessoas que ainda têm alguma sensação de negar a existência dessa doença? Pessoas que te querem usar máscara, que te querem tomar aqui as medidas, que autoridades sanitárias toda hora te dizem-nos que é para não fazer? Pronto, normalmente, pronto, lembra, ele é uma coisa que mundialmente, assim, às vezes, mas ninguém se fala, normalmente, não se prende, não te ali, é como um gripe, moda, não te sentir tudo on, que assim. Agora, nunca se sabe de gravidade, o que é que pode acontecer. Às vezes não te tem um gripe, pronto, não te fala não, é um gripe, não te fica na casa, às vezes não te coisa má. O que é como te apela para pessoas, ou quando vou sentir gripe ou dizer grinha assim, vou saber que gripe está de sintomas de Covid-19, por isso me apela pessoas para dirigir um posto ou para chamar para um qualquer posto próximo para fazer aquele teste. E que as pessoas tomam aqui as medidas também, não é verdade? E para tomar aqui as medidas, sim. Vou ter que usar boa máscara, lavar bom mão, sempre vou ter um bom álcool gel, para proteger, vou te proteger de boa pessoa, e vou te proteger de boa família, e vou te proteger o próximo que está no dia a dia. Vamos fazer você mais uma pergunta. Ter passado por isso, você está a gostar de passar para ele novamente? Mas nem como estou a falar você, normalmente, nunca está a espera, torna a passar porque, mas nem como estou a falar você, me senti só que ele tosse, nunca torna a sentir mais nada dali, por isso nunca está a espera, torna a passar para os 10 dias parado, sabendo que eu me tinha em dia a dia, por isso nunca está a espera para tornar a passar para esta situação. Tem alguma pergunta para a doutora Carla Guiomar, que está ali a nós? Amigo, como pode falar, às vezes, pronto, às vezes eu passo esta situação normalmente, às vezes vou passar aquele 10 dias parado, às vezes boca tem nada, boca tem sintomas, devia desfiar as coisas. Quando boca tem sintoma, ou dizer, eles deviam dar pelo menos mais pouco dia, na vez de ter 10 dias, eu devia ter mais pouco dia. Está bem, então Eusébio Silva, não te agradecer a participação ali no programa. Ok, não, obrigado também para o nosso dia. Okay. Muito obrigado. Só continuação de um estar feliz, um bom programa lá para vocês. Tá bom, não te agradecer. Doutora Carla, não acompanha ali essa experiência desse senhor, Eusébio Silva, da Tarrafal de São Nicolau, e ele tinha ali uma questão, né, que a diminuição do número de dias que é para pessoas que tiver assintomático. O que a doutora Carla teria para esclarecer nessa situação ali? É não saber que pessoas assintomáticas estão a transmitir aquele vírus, não? Então, tem provado que, mesmo bota assintomático, para já de transmitir, ao menos tem que estar de quarentena durante 10 dias. Né? Então, tem que cumprir aquela quarentena, mesmo boca tita sentir nada. Mesmo boca tita sentir nada, tem que cumprir aqueles 10 dias de quarentena. Para modo, a partir de 10 dias é que te representar risco de transmitir para outra pessoa. Então, mesmo com sintomas ou sem sintomas, tem que ficar 10 dias. Às vezes, quando tem sintomas, tem que prolongar mais que 10 dias. Quando pessoas têm algum sintoma assim que é leve, tem alguma recomendação específica dentro de casa? Sim. Se tem um sintoma leve, não te recomendar
que os tratamentos sintomáticos, que os cuidados que você tem que ter, fazer repouso, beber seu líquido, tentar alimentar direito, comer seu fruta, são coisas que te dão boa imunidade. Ou seja, te aumenta a boa imunidade e assim você recuperar ainda mais rápido. Mas não saber que você na casa é uma rotina diferente, então não te recomendo também tentar fazer alguma coisa na casa para romper aquela rotina. Praticar uma coisinha de exercício físico na casa, fazer leitura, tentar fazer alguns mandados que boca tinha conseguido fazer quando boca estava de quarentena, que não sabia. Arrumar aquele lugar que lá arrumar aquele guarda-fato, que às vezes nunca tem tempo, mas é muito corrida de trabalho, então boca tem tempo de fazer algumas coisas. Tentar chamar vos familiar querido, que boca tinha tempo para dar aquela atenção, ou seja, tentar sempre fazer alguma coisa para boca sentir aborrecido na casa, para boca sentir deprimido, nem ansioso. Então, essa é que as recomendações não te dá. Fazer o exercício, mesmo na casa tem que fazer exercício, que pode poder fazer, tem vários programas na Facebook, na televisão, e que pode poder fazer e tudo isso te servir para aumentar a boa imunidade. E casos de doentes graves que têm sido internados? Na região de atuação da doutora, já tive alguns casos assim, pessoas que tiveram necessidade de ser internadas, vão para o hospital, casos graves, e que as pessoas quando... Sim, já tive poucos casos, mas já tive. Já tive poucos pacientes, 1 ou 2 pacientes, que não mandaram para o hospital, que já, quando eles chegaram no hospital, já estavam em coisinha grave, mas nem que ele tinha apresentado sintomas, ou se ele tinha, ele está a omitir. Da maneira que as pessoas estão a omitir sintomas? Assim vamos dizer, tem pessoas mesmo que estão a omitir sintomas, que eles têm medo de ir para o hospital, ou eles têm medo, como eles sabem que aquele vírus, talvez eles têm medo de ficar lá sem apoio de uma família, sem olhar a família. Então, eles têm medo de dizer que isto está a sentir mal. Então, apesar que, às vezes, alguma pessoa que tem algum risco, nós, pessoas que têm risco, por exemplo, diabetes, hipertensão e outras doenças, não te desmais todo dia. E não te advertis. Mesmo você na casa, não querer você medir aquele açúcar todo dia, se você tem máquina, não querer para você dizer qualquer coisa que você olhar que é anormal na você, ou seja, que não era você que estava de costumar sentir no início, você informar nós, não poder dizer logo o que é que não está fazendo no início. Mas não tem tido um caso ou outro que, de verdade, quando vem espiar, ele omiti, e então... Ele demora mais tempo para recuperar, né? Ele demora mais tempo para recuperar, ou talvez tive algum outro desfecho. Mas pessoas têm que estar mesmo alerta. Quando pessoas omitir também, pronto, poder levar a óbito, pessoas podem morrer, né? Poder levar para modo se estado de ficar mais grave, não? E poder levar mesmo a óbito. Okay? Então, por isso, não torna a dizer, pessoas que devem omitir, que devem tem aquele medo, não saber que é um momento que é difícil, que se a pessoa está no isolamento, no hospital, ele que pode visitar seu familiar, por modo nunca poder permitir essa pessoa entrar em exposição, mas aquela pessoa, mas ele que pode sentir medo, por modo disso. Ele tem que estar de alerta, lembrar, a pessoa tem que saber, ele que saber o que é que está passando no seu organismo, ele que saber algo diferente que pode estar a passar, então ele tem que estar alerta, ele tem que comunicar a gente sim, para não poder fazer um encaminhamento mais rápido e fazer outra abordagem. Esse telespectador que participa também pode falar que ele sentir só tosse, né? Mas não saber de que outro sintoma, moda dor no corpo, quando a pessoa sentir, eles têm que bater, depende de maneira que esse quadro bate evoluir. Bate evoluir. Se ele começar primeiro só com tosse seca, sempre não mandar remédio para aquele tosse seca. Então, se ele é capaz, depois que ele tosse, vai aparecer outros sintomas, por exemplo, ele está a cansar, ele está a sentir uma coisinha de falta de ar, se ele subir uma escada, ele está a sentir que ele está a sentir, a subir com mais dificuldade, e um febre que está a passar, que está a durar mais de 2, chegar a 3 dias, ou seja, qualquer sintoma, aquele que tinha no início, ele tem que informar. Ele tem que informar. Nós temos agora um telespectador na linha, Eritânia dos Reis, de São Nicolau também. Boa tarde. Boa tarde, Adair. Sim, tudo bem. Eritânia, não te agradecer a participação ali no programa. Não está a gostar de contar-nos. Eritânia
tive doente, Covid-19? Sim. Está positivo. Vou testar positivo. Conta-nos, quando dizer que vou tinha testado positivo, primeira maneira que foi, toda essa maneira que surgiu, né, maneira que vou descobrir que estava Covid-19 e maneira que foi a recuperação. Tipo, mesmo passou uma semana que eu dor de cabeça na casa, estava tudo doente para nariz também, então começou terça-feira, mas só antes da sexta-feira já nunca estava a sentir nada. Não estava para o hospital nem nada. Outra semana de terça-feira, eu torno a começar a sentir que a dor de cabeça estava a fazer um enjoo, eu tive lá para o hospital, onde tive que procedimento agora na Delegacia de Saúde de Tarrafal, isso fazia teste de Covid. Ela já fazendo teste um teste positivo. Onde esse positivo foi leve, aí que se para saber se está em mim ou se estava na sua. Foi um pânico para mim, eu entrei no desespero, porque já não tive contato mais com pessoas, onde tinha crianças, onde tinha família, então eu entrei em pânico. Mas em relação àquele isolamento, fiquei isolado para 10 dias, na minha casa, na minha própria casa. Naqueles primeiros dias estava difícil para mim, enquanto nunca tinha conversado de ter contato com ele. E alguns fazer bate teste negativo, onde tive um teste negativo, mas a outra família não teste positivo. E em termos de recuperação, foi rápido? Tive que ficar aquele 10 dias isolado primeiro ou tive que ficar mais dia? Não, tive só 10 dias isolado. E que ficar nenhum sequela, que ficar de sentir nada depois de lá? Não, só isolado nunca senti nada. Teria alguma pergunta que é para nós, doutora, que teria a nós? Eu queria saber depois, tipo, não se testa positivo, não fiquei isolado para 10 dias, se a planeca tem risco de com o tempo. Eu queria saber para explicar diretamente nesse sentido aí. Se eu não tinha algum tempo, nunca fico assim no risco de turno contaminar para Covid-19, ou nesse sentido eu queria para explicar. Sim. Não também ouvi, doutora, ali então. E não te agradecer a participação. Nada. Tá, muito obrigado. Doutora, a lição dúvida que a gente tem, né? Quem já tive Covid, ele tem algum tempo que ele te apanhar mais doença, ele tem que continuar a tomar cuidado. Explica-nos isso da forma mais clara possível, que é para toda a gente poder entender. É o seguinte, já tive Covid, dose alta, é considerado como recuperado, não é? E logo, quando dizer que está recuperado, já boca tem risco, no momento, de transmitir para outra pessoa. Está recuperado, vou poder fazer boa vida normal com as medidas de precaução. Mesmo usando máscara, o distanciamento físico e lavagem da mão. Por modo, ainda há vários relatos, não? Há várias pesquisas, mas ainda decimos dizer que tem nada concreto em relação à imunidade. Ainda não quer saber quanto tempo bota ficar com imunidade. Há vários relatos diferentes. Boca saber se bota apanhar imunidade por um longo tempo. E boca saber também se vou poder bem contaminar. Para dar relatos de alguns pesquisadores que falar que pessoas têm tido recidivas. Então, esses são relatos, mas ainda que tem nada concreto. Então, são coisas que está tudo no estudo, são questões que estão no estudo e que este está a continuar a investigar. Para modo, quando vou dizer que vou tornar a apanhar aquele vírus, nesse modo, por exemplo, vou dar positivo, depois vou negativar, depois vou passar um tempo, vou tornar a dar positivo. Então, tem várias questões que eles têm que abordar, que eles têm que estudar, para basear se de verdade é um recidiva. Então, há relatos a nível mundial, mas ainda que tem nada concreto. Então, o que é que me está a dizer? Eu tenho que continuar a seguir a mesma medida, igual que outra pessoa que nunca tive aquele vírus. Tem que seguir a mesma medida. Não tem também pessoas aqui a assistir alguns comentários na página do programa Sociedade Aberta e também na página da RTC. Se quiser fazer isso, por onde esse programa também é transmitido na Facebook da RTC,
poder ir lá mesmo deixar comentários, porque nós trazemos ali para a médica e nós, ou se quiser também em privado enviar mensagem na página da Sociedade Aberta. Tem um telespectador que é Danielson Fontes, ele tenta acompanhar o programa, mas pronto, da forma que ele escreveu ali, ele diz, pronto, ele tive a oportunidade de ficar na casa, mas nenhum momento ele quer receber a ligação. Mas ele quer te dizer de qual é o lugar que ele está. Ele diz, pronto, ele quer receber nenhum seguimento, alguém que atende ele móvel, ele diz assim, primeiro ele diz, este que responde móvel, já um número de telefone que é por causa que foi atendido móvel, e também este que está a ligar nós constantemente. Bom, esse lição que se vai explicar pode que é ele que tive. Mas caso aconteça uma situação desse assim, maneira que aquele doente que está na casa, que ele está ansioso, maneira que ele deve proceder? Ele deve contactar aquela estrutura de saúde. Mas se ele tem aquele número de telefone que te atender, ele pode ligar para 811-12, por exemplo? Assim mesmo, ele pode ligar para 811-12, então este encaminhá-lo para um médico daquela ilha ou qualquer pessoa, qualquer funcionário profissional de saúde, este encaminhá-lo. Então, automaticamente, nota gerir aquele caso e nota falar com aquela pessoa. Então, isto tem que comunicar mesmo. Que tipo de profissionais, por exemplo, é que têm envolvido nessa questão ali para ajudar doentes a recuperar de Covid-19? Sim, vamos dizer, não tem uma equipa multidisciplinar. Então, há vários profissionais, não tem médicos, enfermeiros, psicólogo e assistente social. E não tem apoio também de outras organizações que sempre, quando suceder um caso, está a chamar também. Não tem apoio de Cruz Vermelha, de Câmara Municipal, de Polícia, de Proteção Civil. Então, não está a trabalhar em equipa. Muitas vezes, quando tem um caso, é justo comunicar a gente. Para talvez não poder, que tem conhecimento de um caso, talvez para modo ele que foi notificado, ou alguma coisa poder passar na logística. Então, se nunca tem conhecimento daquele caso, nunca poder chamar aquela pessoa. Mas se aquela pessoa já saber que ele foi diagnosticado aquele vírus, talvez ele pode ter feito ele particular ou qualquer. Então, ele tem que chamar para aquela estrutura de saúde para lhe informar que ele foi diagnosticado positivo para esse vírus, de modo que tem um logista que não tem que trabalhar nele, não tem que fazer um rastreio de tudo que seja contacto direto, de modo que esses contactos poder também estar infectado e passar para outras pessoas. E não tem casos também, nesse caso, por exemplo, que é utente, que é preocupado, de modo profissional, que tem entrado em contato mesmo, mas não tem casos do utente que de verdade está a esconder. Não tem conhecimento que é positivo, este que responder telefone, não tem que acionar a polícia para não poder encontrar aqueles doentes, este que querer cumprir as regras, você não tem encontrado vários casos desse tipo ali. Pessoas que querem atender telefone, te bloquear até profissionais de saúde, te bloquear para boi que entrar em contato com ele. Então, é isso, não te pedir, é apoio. Mas não tem casos também, doutor, de, às vezes, alguns contactos e que não é feito teste. Este mandou ficar que 10 dias. É o seguinte, não te fazer uma gestão, nunca poder mandar toda pessoa para fazer teste. Bom numa família, não, vou dar positivo. Vou dar positivo na boa família, tem mais 2 ou 3 pessoas. Mas que as pessoas estão sintomático. Então, o que é que não está a fazer? Não está a pôr tudo gente de quarentena para aquele 10 dias. Okay? Aquele caso positivo, se ele tem condição de ficar na casa, ele está a ficar na casa, mas para quem entrar em contato, mas que é outro caso, que não quer fazer teste, mas que as pessoas estão a ficar alerta, qualquer sintoma que ele apresentar, automaticamente não está a fazer este teste. Não tem mais um telespectador na linha. Agora, o senhor Eugênio Andrade, é um imigrante, para a informação como tenta receber. Ele está na São Vicente de Grinhacim. É de férias, senhor Eugênio? Boa tarde. Boa tarde. É de férias que você está na São Vicente, não é? No São Vicente, sim. Você está ali de férias? Não estou de férias. Então, não está a gostar de ouvir você comentar e também se tiver alguma pergunta. E já agora, me fazer aquela pergunta, como fazer que já telespectadores. Tive doente de Covid-19? Sim. Você tive doente com Covid-19? Sim, tive doente com Covid-19. Não estava de viajar. Então, Não te ouvi você. Concentração no telefone, não te ouvi você direito. Ok. Não, porque assim, não estava de viajar, não tive positivo.
Já dia 5, dia 3, vamos fazer teste. Estou a passar 36 horas mais ou menos, que eu Dá resposta? dar a resposta, sim. Acho que é muito tempo para dar a resposta, não estava a viajar no dia, logo cedo. Então não queria dizer coisa, porque assim, muita gente está dizendo porque quando uma pessoa tem Covid-19, aquela coisa, ele vai estar sempre a dar positivo. Sempre vou fazer teste a dar positivo. Então, é assim que não queria saber na doutora se isso é... De modo que a pessoa já tive, sempre ele te continuar a dar positivo, é isso que é a pergunta? Exatamente. Sim, isso que é a pergunta. Uhum. Tá. Senhor Eugênio, então não te agradecer a participação. E ficar Sim, atento à televisão que a doutora também explica isso, está bem? Ok, tá bom, obrigado. Tá, muito obrigado. Uhum. Doutora, explica-nos o que é que a senhora Eugênia Andrade, que é um imigrante que está ali na São Vicente, ele dizer para onde ele fazer teste, quando ele fazer teste, dá positivo, né, ele ficar sem viajar, por isso ainda ele está ali. É o seguinte, pessoa que também que vai viajar, eles devem fazer aquele teste 72 horas antes. No caso que a pessoa dá positivo, automaticamente ele vai poder viajar com teste positivo. Então também ele tem que ficar de quarentena durante aqueles 10 dias. Mas o que é que está a passar? Às vezes a pessoa, depois que 10 dias, ele vai logo tornar para fazer um teste. Então ele te dá ainda positivo. Para modo ainda que tem tempo para ele estar negativado no organismo, e isso não quer dizer que ele te vai transmitir para a pessoa, mas ele tem que dar um tempo, e às vezes ele te durar para dar negativo, ele te durar para negativar, às vezes ele te durar até um mês. Então, pessoas têm que dar aquele tempo. Ele tem que dar um tempo. Então é recomendável que para dar um mês? Para dar ao menos um Porque bom... o que é que o senhor Eugênio conta ali, ainda ontem me está a falar uma pessoa, de explicar que não teve fazer programa sobre isso, ele conta-me de um caso de uma pessoa que já tenta viajar durante 3 vezes, ele que conseguia viajar porque esse teste de sempre está continuar a dar positivo. Para vou viajar, vou ter que ter um teste negativo. Se boca tiver um teste negativo, boca de poder viajar. Então, se ele continuar a dar positivo, automaticamente aquela pessoa que poder viajar. Então, esse é um período mais ou menos que ele pode esperar, mas tem pessoas que já têm negativado em menos tempo, tem a ver muito com o organismo de cada pessoa. Tem pessoas que já negativar na 2 semanas, na 1 mês, e tem casos, sim, mas você dizer que negativar na mais tempo. É um constrangimento, como tem muita coisa por trás também, para pessoas poderem estar economicamente preparadas para estar mais tempo na Cabo Verde, para ele bem de férias, mas em regras, ele quer poder viajar mesmo se aquele teste dá negativo. É orientações internacionais. Então, ele tem que estar negativo para viajar. Lá atrás você dizer que pessoas têm relatório, dizer que têm perda de paladar e também de olfato. E depois, pessoas estão a recuperar paladar e olfato com alguma rapidez ou tem alguns dias que ele está a passar aquele? Tem uns que têm durado 1 semana, tem outros que, quando não dá alta, já está começando a recuperar essa perda de cheiro e de gosto. É pouco a pouco. Mas nunca tem relato de pessoas que ainda te mantêm por mais de 1 mês e nunca tem relato disso. Mas saber que tem pessoas que já recuperaram 1 semana e que depois de 10 dias ainda têm uma dificuldade na cheiro e na gosto, mas depois os bate a recuperar. Não te lembrar, nosso telespectador, nosso número é 594-9714, 594-9714, é uma oportunidade que tem ali que é para esclarecer. E não tem um telespectador agora na linha, a senhora Filomena Rodrigues, Madeiralzinho, São Vicente. Boa tarde. Boa tarde. A senhora Filomena não está a gostar de ouvir qual é que é a questão, se tiver algum comentário também. Não. É simples, para a doutora Carla parabéns, em América, e para dar tudo aquela equipa de Tchandicrim parabéns, porque eles é uma família para mim, estou tratando tudo direito. A saber quem é? É minha senhora imputada, estou tratando direito. Sinto saudade deles, porque está fazendo visita na casa, de Francisca Poré. Dá tudo esse parabéns por o que está a fazer. Está a fazer direito. Nós é que está a comportar, mas para trabalhar direito, e para mim é uma família. É só para me dar parabéns.
E o que Tipo, esse... está tudo parabéns e está a fazer um bom trabalho. E para mim, é uma família porque está tratando direito. Dona Filomena, é. Dona Filomena, sim, a doutora Carla me sabe. Eu sabia que já me tive de quarentena, mas meu marido vai para Santo Estado, me entrar em pânico, é que quem é. Você, deixa-me perguntar a você uma coisa. Dona Filomena, tu viu? Consulta lá para mês de abril, e estou com saudade deles por acaso, porque eu tenho essa família. E você, Tito Vim? Minha família. Você, Tito Vim? Nunca saber se você, Tito Vim? Tudo bem atendido. Creio que esse telespectador, pronto, da linha, ele que é Tito Vim, mas me está a gostar de fazer uma pergunta. Nunca sei se você é Tito Vim agora. Não, Tito Vim, você, doutora Leís. A pergunta que me pode dizer, doutora Carla, é pergunta, mas ninguém gente a dizer, é que as perguntas que já há não te habituado, que nós tudo sabemos. Nunca tive a fazer as partes. Na minha casa, por exemplo, ninguém faz parte. É sabe? Nenhum pessoa de risco. Então, continuar no risco. Há motivo de quarentena, me entrar em pânico, já me tenho medo de tornar entrar em pânico. Porque na minha casa, ninguém respeita. É sem entrar. É aquela... A saber quem é. Está bem, então não te agradecer a participação, por onde é algo pessoal, não que eu queria entrar mais em detalhe. Não te agradecer, Dona Filomena Rodrigues, né, que participa ali no programa Sociedade Aberta. E ainda, se quiser, ainda não tem mais alguns minutinhos, pode ir também na nossa página na Facebook, Sociedade Aberta, é só deixar lá comentários e também questões. Doutora Carla, pronto, esse telespectador que participar, pronto, já você está com ele dizer que você está com ele muito bem, mas ele dizer algo lá que chama curioso. Que nem tudo gente dentro de casa que te respeita, não que te tem pegar nesse caso seu, mas não te tem pegar na casa de forma assim geral. Que apoiar porque, infelizmente, tem gente que de risco, não tem os avós, não tem os pais, não tem pessoas também que têm outros problemas de saúde. O que a doutora estava a reforçar, que é para dizer que as pessoas, que é que te saem normalmente no dia a dia, que é para ter cuidado para que leve a doença para casa. Assim mesmo. Quando não temos idosos na casa, não temos nos família de risco, não tem que cuidar não só para nós, não tem que cuidar para nós e para eles. Para modo a não saber, a não ter informação que nós, por exemplo, um jovem pode apanhar aquele vírus, ele que sente nada, de modo ele que tem um fator de risco, mas não saber, se não levar para casa, não levar para nós idosos, não levar para nós doentes, que tem uma doença crónica, ele quando ele apanhar essa doença, ele pode complicar e ele sofre aquela doença de uma forma mais grave e poder levá-lo até a morte. Então, não tem que cuidar de nós idosos dentro de casa, não tem que cuidar de nós velhos. E não te recomendamos, quando não tem nós idosos, não usar máscara, não ficar longe deles, não usar aquele distanciamento físico. Se não saber que não te sair, não te está tudo água na rua, por modo de trabalho ou por modo de outras coisas, nunca te poder também manter seu tempo na casa, mas lá na casa não cuidar de nós idosos. E não te dizer também nos idosos na casa, veja usar máscara quando não saber que não tem um familiar que tem um comportamento adequado e que às vezes idosos também têm alguma resistência. Dentro desses casos, assim, não, na minha casa me usar máscara. Mas não tem idoso que mesmo dentro dessa casa tu usa máscara. Quando estou a que família que te cumprir, que família que te respeitar, que família te sair, que família te fazer paródia. Não tem pacientes idosos que te dizer, mim na casa, doutor, não estou de máscara. Para modo, não tem filhos ou não tem familiar e que está toda hora na festa, está toda hora uma colega, sem máscara. Então, não tem que cuidar, doutor, não tem que cuidar para me caber para essa doença com saber que me é de risco. Então, tem doente que tem consciência disso. Então, nós, já, pessoas de casa, têm que ter consciência disso. Ele tem que ter consciência que, se espinhar aquela doença, ele poder afetar ser idoso ou ser doente, ou ser familiar que tem uma doença mais grave ou mais com uma doença crónica. Então, não tem que ter consciência de que lá e pessoas têm que ter consciência disso. É isso que eu estou a dizer. Nós sabemos, por exemplo, a senhora que participou falar da questão dele entrar em pânico. E nós temos pessoas também, quando está a ter logo informação que
dá positivo, Covid-19, este entrar em pânico. A consulta, a presença de um psicólogo é importante? É muito importante, por isso que para dar aquela resposta que botem aquele vírus, quando não te diagnostica uma pessoa positiva, quem te dá aquela resposta primeiramente é um psicólogo. É um psicólogo que te chama aquela pessoa e que te dizer que ele está positivo para aquele vírus. Para modo antes ele dar aquela resposta, ele tem que fazer uma preparação psicológica, ele tem que dizer que tipo de pessoa que ele está a trabalhar. Para modo, de verdade, tem pessoas que entram em pânico. Ele acha que poder gerir essa notícia. E no caso de verdade desse paciente, ele entra em pânico, ele fica preocupado, de modo a saber que ele é uma pessoa de risco. Ele fica preocupado. Então ele diz, a minha pessoa de risco, nunca poder ter essa pessoa ali que vê que minha pessoa de risco. Então vou ter que olhar, vou ter uma pessoa positiva de Covid-19, quando vou ter na casa uma pessoa de risco, automaticamente vou ter que isolar fora de casa. Vou ter que pôr numa instituição, nesse caso, na centro de estágio. E não tem mais um telespectador na linha, agora o Sr. Silvestre Isabel, de São Vicente, creio que é da ilha de São Vicente. Boa tarde. Boa tarde. É de São Vicente mesmo? É São Vicente, por João Évora. Não está a gostar de ouvir o seu comentário? Se tiver também alguma pergunta, que é para a doutora. E me dizer que... Senhor, é São Vicente, por João Évora. Concentração no telefone, tu vê nós é melhor, está bem? Ok, sim, senhor. Mim foi um daqueles que estive na Centro de Estágio. Sim, senhor, eu estive na Centro de Estágio durante 10 dias. Sim, mas durante esses 10 dias, o único sintoma que me tinha era cheiro e gosto que nunca tinha. E tanto tempo você teve depois que é para recuperar? Depois de 10 dias, comecei a sentir dar uma alta que me veio para casa. Senhor, tive mais ou menos 10 dias no Centro de Estágio. Sim. Durante 10 dias, mas depois de 10 dias eles mandam para casa e continuo a sentir outros sintomas, que é, por exemplo, falta de ar. Até hoje ainda me senti com falta de ar. Me quero gostar da doutora explicar. E até tanto tempo que você saiu de centro de estágio? Por um motivo. Estive no centro de estágio 10 dias. Até tanto tempo que você saiu de centro de estágio? Dia 16. 16 desse mês? Sim, senhor. 16 de fevereiro. E ainda você tem de sentir alguns sintomas? Ainda me senti alguns sintomas, sim, senhor. E... Diz dia 16 ainda me senti sintomas que agora já não é cheiro e gosto. Agora isso é falta de ar. Mas cheiro e gosto, você recuperá-lo tanto dia depois? Me recuperar cheiro e gosto, sim, senhor. Tanto dia depois? Mais ou menos 7 dias depois. De mim lá na Centro de Estágio. Então, agora você dúvida sobre porque que ainda você tem os outros sintomas, não é? Sim, com os sintomas de, por exemplo, falta de ar que me está. E que me cative, falta de ar durante os 10 dias me cativei na Centro de Estágio. E até então, no dia que você dá positivo? Portanto, 16 para 25, portanto já tem mais de, não te fazer conta, já tem 25 dias. 6 dias. 6 dias. Diz dia 6. Vamos começar a sentir, fazer 6 dias 6. 6 de fevereiro. Está bem. Nós agradecemos a tua participação, nós também ouvi o doutor ali. Sim, senhor. Okay, tá, fica atento, hein? Muito obrigado. Obrigado. Sr. Silvestre Isabel, da Cruz João Évora, trazer essa preocupação ali, o que a doutora te podia explicá-lo? Bom, nesse caso ali que esse paciente, esse utente, já tem vários dias que está alta, que ele foi considerado recuperado. Durante no momento que ele estava com aquele vírus, que diagnosticaram, ele que tinha falta de ar, agora que ele está a sentir, não é? Então, te sugerir que ele devia fazer outra avaliação, ou seja, ele devia fazer outra consulta. Ele tem que ser espiado, de modo que ele falta de ar, para dizer se algum sequela que ele ficar a nível pulmonar, ou se alguma infecção pulmonar, ou se aquele falta de ar pode ser por outra causa. Então, ele tem que ser consultado de novo, ele tem que ser avaliado por um médico e submetido a alguns exames para, de verdade, espiar qual é que é a causa da falta de ar que ele tem nesse momento. Como antes ele que tinha ele. E depois que ele tive alta, depois de uns dias que ele começa a sentir estes sintomas ali. Então, o que é que me te aconselhar? Que para ele chamar para ser centro de saúde, para ele falar com o médico,
para vigiar, para fazer uma consulta, para espiar a causa dessa falta de água. Nós temos mais um telespectador na linha, agora o Sr. Luís Gomes. Boa tarde. Boa tarde. De qual é a zona, Sr. Luís? Mesmo Fonte Felipe. Fonte Felipe, na São Vicente. Então, Eu não está a gostar de ouvir você comentar e também me pergunta, e está a dizer, nós, já tive doente, Covid-19? Não. Não, Por né? acaso ainda não. Sim, Ainda não, eu não te esperar que te acontecer. Não deixar que sim. Tá Eu bem. queria só fazer um coisa que a doutora chama no ar, diz esse programa. A doutora dizer que está a falar sobre uma pessoa que está a dizer que está a viajar, que a pessoa que está a viajar, a passar durante o que dá negativo, ela continua tudo sem viajar. Então isso quer dizer que a pessoa é infectada. E só que a pessoa é infectada, doutora, isso dizer que a pessoa que está de quarentena. A de quarentena tenta conviver mais tudo gente, doutor. Não está gostando de explicar porque o povo vai ficar alerta com as coisas, o povo vai ficar, sabe, você já pode preocupado com as coisas ali. E também não gosta de perguntar, doutora, não sei se você tem conhecimento que aquele lugar de gente que é alimentar tive caso positivo, que às vezes você sabe. Tive caso positivo, não está gostando de doutora dizer porque que os doentes, caso positivo, mantêm ainda lá naquele lugar doente mental, sim, entrada aqui no isolamento, entre as que já admito que já acompanham já que já doente mental, que está a explicar moda, uma pessoa que está a gostar de doutor explicar porquê que o doente mental mantém ainda lá naquele lugar com o caso positivo. E também para terminar, para dizer, doutora, que não tem gente de risco, que é gente idoso, a hoje, ali na, já tudo seguido, a hoje, ali na Ribeira Boa, ali na Alcentino, um grupo de gente idoso, gente de cadeira de rodas, vai tomar aquela pensão. Doutora, você está a achar que no caso de licença, caso de Covid, se não tem impedir a aglomeração, então aí que gente lá tem gente mais risco para apanhar que a gente idoso, que nós já vamos de modo que vocês, delegacia de saúde, tudo junto que tiver uma forma daqui gente idoso, que pensão, que nem pedir a aglomeração, doutora, porque a pessoa que tenta achar uma forma onde é que isto tinha as uninhas, corre onde é que impedir aquela aglomeração. Então gostava de explicarmos qual seria, porque a pessoa está ali a acontecer. Tá bem. Luís Gomes, da Fonte Felipe, não te agradecer a participação. Não te vi então a resposta da doutora Carla. Não, aquela primeira pergunta que ele fazer, que eu acho que ele quer entender direito, para modo, não quer dizer que em nenhum momento a pessoa que está a viajar, que ele te dá positivo, que ele te continua infectado. Ele que te continua infectado. Ele dá positivo, ele fazer aquela quarentena durante 10 dias, este dá alta. Já ele que te transmitir aquele vírus, ele que tem risco para contaminar mais ninguém. Dizer que, por exemplo, ele poderia dizer que se ele vai fazer aquele teste pode dar ainda positivo, mas isso não quer dizer que ele tem risco para contaminar. Agora, tem orientações internacionais que, para ele viajar, aquele teste tem que estar dado negativo. Então, ele tem que esperar ter esse teste negativar. É isso que dizer, só para esclarecer. Em relação a aqueles utentes, aqueles idosos, na lar de idosos... Lar de idosos não, doentes mentais. Primeiro ele fala de doentes mentais. Que eles continuam Tive caso positivo de doentes mentais, mas continuar no mesmo espaço. Eles nunca podem responder para modo quem fez aquela abordagem nem estrutura de saúde de Chandalacrim. Talvez eles tivessem algum critério onde é que estes já que idosos lá naquele lar. Eles têm que ter algum critério. Para modo, se algum idoso testar positivo, para já tudo que é doente mental lá naquele centro de doente mental, eles têm que ter um critério. Pode ter algum espaço de isolamento, né, para que as pessoas... Nunca saber como é que foi a abordagem dos doentes. Então, nunca poder responder essa questão ali. E sobre idosos? E sobre idosos, nunca idosos é que vai para correio, vai tomar a pensão social. É que deve fazer aquela aglomeração. Isso que deve ser. Então, mesmo que instituição tem que tomar medida, ele tem que criar estratégia que os idosos vai tomar pensão sem criar aglomerados de pessoa. Quer saber que poder ter aglomerados de pessoas têm que manter seus distanciamentos e pessoas que podem estar muito tempo no mesmo local. Então, eles têm que criar estratégia para impedir que os idosos de ficar muito tempo e de ficar lá, aglomerado de modo de estar lá. Então, de verdade, ele é uma coisa que tem que ser espiado. Que não saber que a aglomeração ele é onde que poder levar, onde que
fatores que podem levar à propagação do vírus, no caso uma pessoa tiver infectada. Então, ele é algo que não tem que ficar de alerta e não tem que investigar o que é que está a passar, que tem aglomerados de idosos na hora de atendimento lá na Correia. Doutora, pronto, não te falar sobre recuperação de doentes Covid-19, mas a recuperação, a não falar de recuperação, mas a prevenção deve ser nós melhorar, não é vera? Até o momento, prevenção é nós melhorar. E o que é que nós devemos continuar a fazer? Não dizer cidadãos o que é que eles devem continuar a fazer? Eles devem continuar a usar máscara, de evitar a aglomeração de pessoas, de manter aquele distanciamento físico, e eles devem continuar a fazer essa higiene de mão, onde é que eles vai, seja álcool, lavagem de mão, também na casa. Eles devem evitar convívio com muitas pessoas. Então, todas as coisas. E também, quando estiver qualquer sintoma respiratório, automaticamente, para comunicar uma instituição de saúde, para acabar de trabalhar, para comunicar antes de ir trabalhar. Como às vezes, tem pessoas que têm alguns sintomas e vão para trabalho. Eles que te contactam uma estrutura de saúde e se ele tiver aquele vírus, já automaticamente já lhe vai contaminar. Se que tiver tudo que as medidas implementadas, ele pode contaminar outro colega, outro profissional. Então, é que lá, qualquer sintoma respiratório, para ele chamar, para ele falar com aquela estrutura de saúde, para ele falar com aquele médico, para orientar, para avisar se de verdade é um sintoma leve ou um sintoma de gripe ou está relacionado com esse vírus. E sequelas graves ali nunca tem tido ainda, né? Bom, ainda nunca tem um estudo que te dizer que pode falar a gente sobre sequelas. Como nunca tem um estudo, nunca pode falar que tem tido sequelas, mesmo que vou poder observar pessoas que tive Covid, que te continuar com a questão, por exemplo, de falta de ar e que não pode dizer que pode ser algum fibrose pulmonar ou não, mas ainda que tem um estudo que te falar sobre essa questão ali, então nunca pode falar muito dele, mas nunca tem um estudo sobre também, isso. doutora Carla, não te agradecer então, Carla Guiomar, médica, pastor de Manos, nesse programa Sociedade Aberta. E não te agradecer muito pelo convite. E hoje ali no programa não tive de falar de recuperação de doentes Covid-19. Não te regressar na próxima segunda-feira, 6 horas da tarde, para abordar mais um tema ligado à questão de Covid-19, maneira que a situação já muda nos vidas e maneira que ele tenta mudar, maneira que não deve adaptar a essa nova realidade. Então, fica direito e tem teu saúde.